Gênesis capítulo 38, verso 1, quantos encontrou, digam amém. E aconteceu que no mesmo tempo em que Judá desceu de entre os seus irmãos, entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e a tomou, e entrou a ela, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou-se o nome de e tornou a conceber, e teve um filho, e se chamou o nome de Onã, e continuou ainda, e teve um filho, e se chamou o nome de Selá, e ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, por nome de Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. E então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão, e casa com ela, e suscita semente do teu irmão. Onã, porém, soube que a semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava ela, o seu irmão, e derramava então o sêmen ao chão, para não dar semente ao seu irmão, e era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor também o matou. E então disse Judá a Tamar, a sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. E você diga amém. Podemos tomar assento. Volte a tua atenção para cá. Quero compartilhar com você mais uma noite, um culto com família, compartilhar com você, como também os irmãos que ouvem a pregação pela internet. Deus também tem feito coisas grandes através da internet, através dos vídeos que ficam gravados na internet. Deus que continue abençoando a igreja e os irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou ao meu coração na manhã de quinta-feira, se não me falha a memória, quarta-feira de manhã, eu acordei com essa história na minha memória. E algum tempo atrás, se não me falha a memória, eu preguei sobre a vida de Judá e de Tamar. Não lembro quando, mas Deus me fez recordar dessa história. Eu acordei com essa passagem na minha memória. E então fui ler a passagem. Eu fui ler a história que narra sobre a vida deste homem. Eu quero hoje compartilhar da vida de Judá como pai, ou a responsabilidade de Judá como pai. Então a Bíblia começa narrando essa história. Para você entender o propósito de Deus para esse texto em que nós lemos, eu queria voltar um pouquinho atrás, mais um pouco atrás, para nós começarmos a compreender o que aconteceu na vida e na família de Judá. Quando você lê um texto de Davi, Davi expressa com muita sabedoria, dizendo, no capítulo Salmo de número 51, em pecado concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Davi narra esse texto, e ele estava fazendo uma exclamação ou uma confissão de pecado a Deus. Quando Davi faz essa oração, ele está fazendo uma confissão de pecado. Por que Davi está fazendo uma confissão de pecado? Davi está revelando-se para Deus que a maneira da qual ele nasceu não foi da maneira em que Deus tinha planejado para que o ser humano nascesse. Isso quer dizer que Davi tinha sido fruto de um relacionamento ilícito, ou, na verdade, Davi tinha sido fruto de algum tipo de pecado na área sexual. Isso quer dizer que talvez o pai de Davi não tinha sido casado com a mãe de Davi, e era o pecado do adultério ou da fornicação. O que eu quero trazer aos irmãos esta noite, sobre a responsabilidade de Judá como pai. E esse pecado de iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade é o que Deus reprova, mas que persiste na nossa vida no dia a dia. E a iniquidade, ela vai enchendo, como se fosse uma taça na presença de Deus, até que a taça derrama, e Deus então faz juízo. Foi o que Deus disse,
que a iniquidade dos moabitas ainda não tinha enchido. Quando enche a iniquidade, e a Bíblia diz que então Deus faz juízo. Iniquidade são pecados que nós convivemos com eles, e achamos que Deus não leva em consideração, até porque não há julgamento da parte de Deus. O que eu quero compartilhar com você essa noite é que essa história de Davi, essa palavra do Salmo 51, ela começa na história de Israel. Israel viveu com um tipo de pecado desde quando ele começou a ser formado nação. A Bíblia diz que começa então o pecado, a iniquidade no meio de Israel. E isso é uma porta que se abre dentro da família, dentro da casa. E a Bíblia diz que a iniquidade começa quando Abraão toma a sua meia-irmã para ser a sua esposa. Aos olhos de Deus, isso não era certo, segundo a lei de Levíticos. Depois a Bíblia diz que também a iniquidade persiste no pecado, quanto-se à formação de família, quando Jacó ou Labão entrega a sua filha mais velha, Leia, para Jacó, sendo que Jacó estava trabalhando por Raquel. Isso queria dizer que Jacó teria duas mulheres, e mesmo Labão sabendo do ato, ele entrega a sua filha, para que Jacó tenha família com ela. Então a iniquidade vem vindo, e a Bíblia diz que por entrar a iniquidade, entra também o pecado, e o pecado às vezes entra dentro da família. É por isso que os patriarcas tiveram muitas dificuldades com relação à família, que segundo a lei, a Bíblia diz que o rei deveria ter uma só esposa, e isso falhou Davi, isso falhou Saul, isso falhou Salomão, que foi a causa de muito sofrimento, por causa da iniquidade, por causa do pecado. Isso não quer dizer que Deus aprova, é aquilo que Deus reprova, e nós achamos que Deus não leva em consideração, mas nós temos consequências sérias, por não fazermos aquilo que Deus determinou que seja feito. Então a iniquidade vai se enchendo, e o pecado da nação de Israel vai passando de pai para filho. A Bíblia diz que Jacó então forma a nação de Israel, e a palavra do Senhor vem sendo narrada nesse texto, que por entrar a iniquidade, e quando Israel entra a iniquidade, e a Bíblia diz que ele sai do Egito, entra também conhecido como espírito familiares. O que era espírito familiar? Espírito familiar são espírito demoníaco que entra através da iniquidade, um tipo de pecado que nós não se livra dele, mas abrimos uma porta para que esse espírito familiar fica aproximado dentro de casa, trazendo transtorno, dificuldade. Antigamente esses espíritos familiares era conhecido como terafins ou deuses domésticos, era conhecido como anjos protetores de casa, era conhecido como santos caseiros, era conhecido como algum tipo de Deus que protegia a família, e protegia o casamento, e protegia a casa, e dava prosperidade. E esses deuses eram conhecidos como deuses de casa, ou terafins, e a Bíblia diz que esses terafins, que são demônios, em que entra por alguma porta, por algum tipo de iniquidade, ele permaneceu na nação de Israel, em várias gerações. Você vê que quando Labão, ele sai perseguindo Jacó da sua terra, e Jacó estava em direção à terra de Canaã, ou a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a sua esposa, a quem ele amava, chamada Raquel, entrou na casa de Labão, que era parente de Abraão, e tomou dele os seus ídolos de casa, os seus terafins, os seus pequenos guardiões caseiros, e colocou escondido no camelo. E a Bíblia diz que Labão ficou furioso quando procurou os seus deuses caseiros, os seus terafins, aqueles protetores
professores de lar e não achou. E a Bíblia diz que Raquel colocou debaixo da sela ou da montaria e disse ao pai que estava sem condição de se levantar. Isso quer dizer que ela estava num período fértil e estava então tendo sangramento. E então Labão não quis mexer com ela, mas Jacó liberou uma palavra dizendo: seja morto a quem tem pegado o seu ídolo, se esse está no nosso meio. E esses terafins são ídolos, são demônios que entram por uma porta de iniquidade dentro de casa. A Bíblia diz que esses terafins acompanhou Israel, ao ponto que quando Davi, olha, de Jacó a Davi são muitos anos, e quando Saul quis matar Davi, da casa de Davi, do quarto de Davi, tinha um terafim grande, do tamanho quase de um homem, que quando Mical, a mulher de Davi, colocou Davi pela janela, colocou esse ídolo do lar, esse protetor do lar, esse guardião do lar, deitado na cama de Davi, e cobriu com coberta, que quando o exército de Saul chegou, e foram matar Davi, era um terafim, era um guardião de casa, era um protetor, era um anjo da guarda, que estava dentro da casa de Davi, dentro da casa do rei Davi, com o quarto de Mical. Era aquele terafim, era insignificante, aquele terafim era algo que não tinha motivo nenhum, que eles não davam crédito nenhum, mas entrou por uma porta de iniquidade, por uma porta de pecado. Eu estou trazendo aos irmãos a história, para os irmãos entender a história deste homem chamado Judá. Terafim era um ídolo caseiro. Terafim, para os nossos dias, traduzido para a nossa época, para o nosso tempo, são demônios familiares. Sabe o que é demônios familiares? Aqueles demônios cuja na família tem alguém que bebe, e quando aquela pessoa que bebe, aparece um outro na família com a mesma vício daquele que bebeu, e o outro que morreu. É porque o demônio, alguém chama isso de maldição hereditária, mas não tem maldição hereditária, tem demônios familiares, criados pela iniquidade, que fica dentro da casa, beirando a família. E aí a pessoa, quando ele perde aquele lugar dele habitar, ele procura um outro da família mais perto. Então quando o pai que bebe muito morre, aquele demônio, aquele espírito de terafim, aquele demônio caseiro que acompanha a família, que ainda tem Bíblia, que é crente, que ainda louva a Deus, aquele demônio não vai embora, aquele demônio passa para o outro que está dentro da família, por causa que a vida daquela outra pessoa tem uma porta de iniquidade, tem algum pecado que não foi tratado, tem algum tipo de algo que Deus reprova, e a pessoa acha que Deus não está se levantando e nem se importando com aquilo. Isso chama demônios, isso chama demônios familiares, espíritos familiares, que na época de Jacó era terafins, deuses de casa, ídolos de casa. Então esses demônios vêm da velha história do homem, e vêm acompanhando a casa de Israel, acompanhando a casa de Jacó, acompanhando a casa de Davi, acompanhando a casa de Salomão, acompanhando a casa dos reis de Israel. Era muito comum encontrar um terafim, um Deus pequeno, um guardião dentro de casa, em que o povo dizia: não, Deus não se importa com isso, nós temos o Deus verdadeiro, isso aí não tem importância. Isso era iniquidade, e pela porta da iniquidade entrava o pecado na família, pela porta da iniquidade entrava os mesmos pecados, ao ponto que Abraão mentiu e o seu filho também mentiu. Por causa de quê? Por causa desse espírito familiar que ia agindo na família. Pecou o pai, peca o filho, pecou a mãe, peca a filha, adulterou a mãe, adultera a filha, acabou o casamento do pai, acabar o casamento dos filhos, por causa de uma porta de iniquidade. Mas a Bíblia diz que quando nós chegamos à cruz, não tem espírito demoníaco, nem familiar, ninguém que pode resistir o poder do nome de Jesus. Você deve levar todo tipo de pecado, de iniquidade, fechar as portas, colocar para fora. Deus não está perguntando se você acha que é pecado ou se você acha que não é pecado. Deus não está querendo saber se você acha que tem importância ou se você acha que não tem importância. Deus está dizendo: o que Ele falou está falado, se Ele reprovou está reprovado, se Ele não concorda está desconcordado, e você não tem nada o que dizer com isso. Agora, se você aceita, se você acha que pode, você abre uma porta para um terafim ou para um demônio familiar continuar prosseguindo a sua
família, a sua casa. Na minha família, eu tinha um tio que quase nem conheci, que perdeu a carteira de poder exercer o domínio de advogado por causa da bebida, morreu solteiro, com quase 70 e poucos anos de idade, nunca casou, e morreu acompanhado de uma jovem de 18 anos, e perdeu o direito de ser advogado, por causa da bebida, e esse homem morreu, esse tio morreu, e um outro, esse tio era tio do meu pai, e o meu tio, que era irmão do meu pai, assumiu o lugar, e começou a beber como ele bebia, e morreu solteiro, sem casar, sem nada, e morreu, e ainda que Deus usou de misericórdia, que num leito da enfermidade, a doença tinha tomado todo o seu corpo, o seu fígado, e ele ainda chamou o meu pastor, meu tio que era pastor, para poder aceitar, reconciliar-se com Deus, que tinha desviado com 17 anos de idade, e morreu com 50, no leito da enfermidade. Foi a última palavra que disse, que queria reconciliar-se com Jesus. Ele morreu, e o outro assumiu o seu lugar, que está dentro dos bares, das mesmas situações, bebendo, nunca bebeu, é um demônio, é um espírito, e isso não é maldição hereditária, isso é demônio familiar, que sai de um, entra por outro, às vezes por causa do pecado que nós ignoramos dentro de casa, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para guardar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, os teus filhos e a tua família. Mas pastor, mas como posso eu estar na igreja e ainda ter essas dificuldades? É por causa da iniquidade. Iniquidade é aquilo que Deus reprova e o homem aprova. Iniquidade. Esse é o pecado da iniquidade, que se abre uma porta para um espírito familiar agir. Por que uma família de crente, o casamento começa desfazendo e vai desfazendo? Por causa do pecado que Deus reprova e o homem aprova. E dá-se liberdade para esse espírito familiar requerer. O que eles fazem? Olhe para cá que eu vou entrar na história de Jacó. Eles cobram uma palavra dita pelo chefe da família, pelo pai. Jacó diz assim: morra quem tomou os teus terafins. Quem é que morreu no parto de Benjamim? Raquel. Porque eles cobram uma palavra liberada. Eles cobram uma palavra liberada. Eles não têm autoridade, mas dentro da legalidade, em que dá-se direito por causa do pecado, esses espíritos cobram a legalidade. Eles cobraram de Jacó a morte de Raquel, porque era ela que estava sentada em cima dos terafins e tinha entrado na casa do seu pai e roubado os ídolos. E Jacó abriu a boca, sem saber quem era, disse: morra quem pegou os seus ídolos. E aí Raquel morreu no parto de Benjamim. Eles cobram uma legalidade, eles cobram um direito por causa do pecado. Então a Bíblia diz que esses demônios, chamados demônios familiares, que passa de geração a geração, lá fora fala-se de tratamento de maldição hereditária, mas depois que você aceitou Jesus, a maldição ficou na cruz. A maldição ficou na cruz. Mas por que ainda continua agindo? Por causa do pecado. O pecado que Deus reprova e você aprova. Por causa do terafim que você guardou dentro da sua casa. Por causa do tipo de pecado que você faz e acha que não tem importância. Aí você dá legalidade para esses guardiões de casa, guardiões de família. Você achando que aquilo que você está fazendo está unindo a família, está guardando a família. Você acha que esses homens, essas mulheres, guardavam esses terafins porque eles achavam que ia trazer prejuízo? Não, era bênção. Eles achavam que o negócio era bom. Eles achavam que o negócio ia dar certo. Eles achavam que ia dar proteção. Eles achavam que ia trazer alegria, que ia dar frutividade. Mas isso era legalidade. E o pecado imperava. E através desses terafins, esses espíritos, é que foi gerando pecado em Israel. Os pecados de alguém ter filhos com quem não era a sua mulher. E sendo que Deus diz que o homem tinha que ter a sua própria mulher.
E eles achavam que Deus não se importava se o homem tivesse filho com outra mulher. Eles diziam assim, o importante é que nós sejamos felizes e tenhamos bastante mulheres. Ao ponto que Salomão teve 1000. E eles achavam que Deus aprovava. Deus não tem 2 palavras. Deus tem uma palavra só. Uma linhagem. E esses terafins são espíritos para os nossos dias, conhecidos como os espíritos familiares. Que ele vai perseguindo por causa da iniquidade, por causa de um pecado que Deus reprova e nós aprova. A pessoa que é perseguida, ela aprova. Deus reprova, mas ela aprova. E ela guarda o terafim. Ela senta em cima dele, ela esconde o terafim. É natural. Então a Bíblia diz que essa história de Israel, ela vem numa consequência. E esses demônios vêm cobrando direitos de autoridade, por causa do pecado em que está vivendo a casa ou a família. E essa história chega na história de Judá. A história de Judá não é diferente, chega na história de Judá. A Bíblia diz assim que aconteceu que depois de Judá separar dos seus irmãos, o que Judá fez? O Judá desceu à terra de Canaã e enxergou lá, viu uma mulher chamada Suá. E ele se casou com ela, ele se achegou a ela. E a Bíblia diz que ele se achegou a ela e teve 3 filhos. Onã e Selá. Ele se achegou, mas no que está errado, pastor? No que está errado? Está errado aqui. Judá, ele acabou de vender José, ele acabou de apresentar a capa suja de sangue para o pai, não assumiu, não teve coragem de olhar mais para o pai, o choro do pai, fugiu de casa. Olha para esse irmão que está do seu lado, você tem um irmão que está do seu lado, que eu agora vou pregar para os homens, né? E queira também as mulheres que têm autoridade em casa, e diga para ele, todo problema que você não resolver, você vai deixar para os seus filhos. Ele fugiu, ele poderia dizer lá, chegar a ajoelhar perto do velho Jacó, né, da barba do velho Jacó, e ver o Jacó em pranto. O Jacó, o patriarca Jacó ficou em pranto, inconsolável, quando ele viu a capa de várias cores de José, manchada num sangue de cabrito. Ele ficou inconsolável, não tinha quem fizesse o velho Jacó parar de chorar. Se ouvia o choro da sua tenda dia e noite sem parar. Jacó não dormia. Judá não teve coragem de chegar para o pai e dizer assim: pai, José não está morto, está vivo. É mentira. Sabe o que ele fez? Mudou. Deixou Jacó chorando, deixou Jacó no lamento, deixou Jacó acreditando e mudou-se para a terra de Canaã. Quando ele mudou na terra de Canaã, ele arrumou uma mulher chamada Suá. Ele olhou para ela, ele gostou dela, e ele pediu ela em casamento, ela aceitou. Ela era solteira, ele também era. O que está errado? A Bíblia diz que ele achegou a ela e teve um filho, depois achegou, teve outro, depois chegou, teve outro. E ele foi vivendo a sua vida. Só que a Bíblia diz, o erro está aqui. Suá era de Canaã, da terra do seu amigo Ira. E a Bíblia diz que Abraão falou para o seu servo Eliezer: você vai no meio da minha parentela e tome de lá uma mulher para o meu filho Isaque se casar, porque eu não quero que pegue uma mulher de Canaã. O que queria Judá era resolver o seu problema. O que Deus tinha falado, o que o avô dele tinha falado. Ele implantou dentro da sua casa a iniquidade e deu legalidade a um terafim para agir, a um espírito familiar para agir.
Há um espírito familiar para vir cobrando o que ele não guardou. Olha para o seu irmão, você está entendendo, irmão? Quando ele teve o filho, a Bíblia diz que ele fez certo. Judá tinha uma promessa. Qual era a promessa de Judá? A promessa era de Moisés: o cetro não se apartará da mão de Judá. Ele estava dizendo o quê? Que o rei ia vir de Judá. Quando Jacó foi abençoar os filhos, o que Jacó falou? Que Judá era um leão. E que de Judá levantaria Siló. Judá era a linhagem do Messias. O rei de Israel sairia da tribo de Judá. Judá tinha uma promessa, mas Judá não se importou. O que Judá fez? Judá misturou a linhagem, pegou uma mulher de Canaã. E como que pode Deus cumprir uma promessa em que o sangue agora da herança de Judá estava misturado com a terra de Canaã? E Judá achando que estava tudo certo. Aí a Bíblia diz que nasceu o primeiro filho, Judá fez festa. Nasceu o segundo filho, Judá fez festa. Nasceu o terceiro filho, Judá fez festa. Porque todo pai que tinha um filho, ele tinha geração para contar. Ele tinha história para contar. Judá fez festa, ficou alegre, ficou feliz. Quando o menino completou a idade, e aí Judá também fez certo. O que Judá fez? Foi lá na sua terra e buscou uma mulher para casar com o seu filho Er. E a mulher era de linhagem pura. A mulher era de sangue puro. A mulher era hebreia. A mulher era da linhagem de Abraão. A mulher era da linhagem de Jacó. E como ela chamava? Tamar. E a Bíblia diz que Er era mau. E a Bíblia diz que Deus o matou. Por que Deus o matou? Porque o seu filho era mau. E a Bíblia diz por que Deus não permitiu? Porque Judá tinha uma promessa. E o seu filho não podia dar continuidade na sua promessa. Porque o sangue que estava na veia dos seus filhos era sangue misturado de judeu com Canaã. Então Deus disse: se nascer um menino desta mulher, com esse menino o sangue é misturado. E a minha promessa não vai cumprir. Então mata ele. O terafim que agia, diz assim: ele está errado, ele tem que morrer. Morreu. Judá pegou o segundo filho e colocou no braço de Tamar. E diz assim: tenha filho com ela, dê a geração ao teu irmão. Mas a Bíblia diz que Onã diz assim: se eu ter filho com ela, o filho vai ser do meu irmão. E Deus dizia: se o filho for do irmão dele, ou se for dele, não muda nada, o sangue é misturado. E a Bíblia diz que quando ele chegava-se para ter uma relação íntima com Tamar, então a Bíblia diz que ele jogava o sêmen no chão. E então Deus ficou furioso e o matou. Por que Deus o matou? Por causa da iniquidade. Por causa da mistura de geração. Porque se abriu uma porta para o pecado. Tem coisa que nós achamos que Deus não se importa. Tem coisa que nós achamos que Deus não está nem vendo. Tem coisa que nós fazemos dentro de casa e achamos que ninguém está vendo. Aqui dentro de casa é eu e Deus. Aqui ninguém precisa saber. Não precisa o pastor ficar sabendo. Na minha casa cuido eu, do meu nariz cuido eu, da minha família cuido eu, dos meus filhos cuido eu. Mas cuidado de você pôr um terafim lá dentro. Ele vai cobrar aquilo que Deus diz que não é. Quando você faz aquilo que Deus mandou fazer, você dá autoridade a esse espírito demoníaco para ele cobrar. Jacó abriu a boca e disse assim: morra quem tiver com o terafim. E quando foi na hora, na oportunidade em que Benjamim foi nascer, esse espírito demoníaco disse assim: tem que morrer. Ela estava com o terafim. E ela expirou e morreu. Judá, a Bíblia diz que Judá viu seus 2 filhos morrerem.
E quando ele viu os 2 filhos morrer, aí, como diz o velho ditado, ficou com a pulga atrás da orelha. Ele diz assim: o meu pequeno é muito pequeno ainda. Mas na verdade ele estava preocupado. Ele diz assim: se eu dar o terceiro, vai morrer também. Deixa o menino crescer. A hora que o menino tornar-se homem, aí Judá, você fica lá, e Tamar, você fica na casa do seu pai. Você veste a sua roupa de viúva. Nenhum homem se aproxima de você. A hora que o menino tiver idade, eu chamo você. E aí você recebe o menino como marido, e aí vocês vão viver a vida de vocês. E Judá fez o que Tamar fez o que Judá falou. Guardou-se a sua viuvez. Não se achegou a nenhum homem. O menino completou a idade. E Judá se esqueceu, mas não é que Judá se esqueceu. Judá disse: se eu colocar esse menino no colo dessa mulher, essa mulher deve ser viúva negra. Ela vai matar o outro marido. Judá quis consertar um erro com outro erro. Aquilo que é para você como pai resolver, você tem que resolver. Você vai ter que resolver, irmão, porque senão os seus filhos padecem. Isso é tão sério que a Bíblia diz que a mulher do capítulo 4 de 2 Reis, ela diz assim: olha profeta, um homem bate à minha porta, porque os credores querem levar o meu filho a cativo, porque o meu marido deixou uma dívida. De quem era a dívida? Era do marido. E quem é que ia pagar a dívida? Os filhos. Aquilo que é para você resolver, irmão, não transfere para os filhos não. Aquilo que é para você colocar em ordem de casa, não transfere para a sua herança não. A sua herança vai dar sequência à sua vida. E foi por isso, porque que aquela mulher não perdeu os filhos? Não perdeu os filhos, porque segundo a história, segundo os historiadores judeus, a dívida daquele homem não era dele. A dívida daquele homem era a dívida de água e de pão, que sustentou 400 profetas de Israel, dentro de poço cavado no deserto, e ele desviava o pão da casa do rei, e levava para os profetas, que o Senhor disse a Elias: ainda existe 400 que não joelharam diante de Baal. Este profeta, este homem, ele sustentou e fez uma dívida que não podia pagar, e no meio da dívida ele morreu. Esse homem chamava Obadias, foi quem encontrou com Elias no caminho, e que Acabe mandou ele procurar Elias, e era Obadias, o marido dessa mulher. E aí a Bíblia diz que a mulher foi lá e já diz assim: o meu marido era um dos profetas. Ele está dizendo: o meu marido era crente, meu marido era fiel, meu marido era profeta, meu marido era servo, meu marido deixou uma dívida, mas porque morreu, aí Eliseu mandou o resultado para pagar a dívida, e tirar os filhos daquela dívida, porque a dívida daquele homem era do Senhor, a dívida daquele homem era dos profetas de Deus. Toda dívida que você fizer em nome do Senhor, para o reino de Deus, para a obra de Deus, Deus vai abrir uma porta para a sua família sair dela e ainda viver do resto, porque esta é a palavra do Senhor. Mas caso contrário, os seus filhos vão assumir aquilo que você não fez. Todo o erro do pai, os filhos assumem. Judá perdeu 2 filhos, e perdeu o terceiro, e a Bíblia diz que perdeu a mulher. Por que Judá perdeu a mulher? Porque a mulher casou com o homem errado. O homem com quem aquela mulher chamada Suá casou tinha uma promessa, e tinha um sangue hebreu, e tinha o sangue de Abraão, e tinha o sangue de Jacó, e tinha o sangue de Isaac, corria na veia, e o sangue dela era sangue de Canaã. E Deus disse: você não tem nada a ver, vai atrasar a promessa, mas você não pode herdar a promessa, você não pode participar da promessa. Quem que sofreu? A mulher, os filhos de Judá. Tem família inteira sofrendo. Por causa de quem? Por causa de Judá. Por causa de Judá. Por causa do marido. Por causa do marido.
Tem gente sofrendo por causa de quê? Do marido. Porque ele acha que o que ele está fazendo está certo. E ninguém convence que ele está errado. Pergunte para ele, para você ver. Os filhos sofrem, desviam, vão embora para o mundo. A mulher não quer vir mais na igreja. Por causa de Judá. Porque Judá não quis assumir que queria matar o seu irmão. Porque Judá correu da casa do seu pai e escondeu o pecado. Porque Judá escolheu o lado errado para casar e a mulher errada que não tinha nada a ver com ele. Sofre. Quem é que sofre? Quando alguém sai de dentro da igreja e vai buscar um relacionamento lá fora, quem é que sofre? Quando esse relacionamento que está lá fora, a mulher que está lá fora, que vem para dentro, não quer servir mais a Deus, quem é que sofre? Sofre Judá, que buscou a mulher lá fora, sofre os filhos, que ficam divididos na casa do Senhor. A culpa de quem é? O sofrimento dos filhos, de quem é? De Judá. O sofrimento da mulher que é infeliz de casa, a culpa de quem é? De Judá. Porque agora Judá quer ir para a ceia, e Sua quer ir para o peão de boiadeiro. Aí não vai nem Sua para o peão de boiadeiro, e nem Judá para a santa ceia. Desconta em quem? Os filhos. Você está entendendo, irmão? Família é um negócio sério. Vou terminar aqui a história bonita. Jesus falou comigo enquanto eu acordei, Jesus me disse essa história. Eu falei, Jesus, já falei sobre Judá. E Jesus disse assim, não. Você vai falar sobre a responsabilidade de Judá como pai de família, que não assumiu os seus atos, que não assumiu os seus erros, que deixou para trás lá no outro lado da vida, do outro lado, os seus problemas, e arrumou uma Suá aqui, e não contou nada para ela. Ele não falou para ela, olha, eu sou um homem problemático, sou um homem que quis matar o meu irmão, enganei o meu pai, e tenho promessa, sou crente, olha. Ele não falou para ela, olha, eu sou desviado da igreja, larguei lá a igreja, lá onde eu morava, vim embora para cá, mas meu pai é crente, minha mãe é do círculo de oração, e se você casar comigo, mais cedo ou mais tarde, nós vamos cair dentro da igreja. Você sabe o que é isso? Falou não falou nada. Ele achou que nunca mais ia voltar para a igreja. Ele achou que nunca mais, arrumou uma Suá na vida e vi. E agora, a oração é constante, para a Suá ter sangue de Judá. Sangue de hebreu, e aí é complicado, irmão. É a coisa mais difícil que tem, irmão. Estou pregando para você como pai, e estou pregando para esses jovens, que se encanta lá fora com essas moças e com esses moços, e acha que a vida vai demorar um dia só, e acha que Deus não vai cobrar conta os terafins que estão dentro do lar. Ele acha que Deus que não vai achar conta, que a taça da iniquidade não vai encher. Vem a cobrança, irmão. Passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos, mas uma hora o Todo-Poderoso vai bater na sua porta e vai acertar conta e vai dizer, eu te fiz uma promessa e eu vou cumprir a minha promessa, eu vou abrir o caminho, mas eu vou cumprir a minha promessa, eu vou cumprir, porque a minha palavra não tem sombra de variação, e operando eu, quem é que pode impedir? Quem é que estava no caminho? Quem é que estava no caminho? De Judá? Onã. Quem estava no caminho? Quem estava no caminho? Suá. Quem morreu? Quem morreu? Onã. Quem morreu? Suá.
E aí a mulher vestiu de viuvez, desistiu do seu filho mais novo Selá, foi no caminho, Judá quis consolar do seu consolo. Aí você encontra lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, eu não falo a memória o capítulo, mas diz assim que Judá queria fugir daquilo que era seu, que era Itamar. Sabe o que aconteceu por acaso aquilo lá? Deus pegou o sangue puro de Judá, o sêmen de Judá, e colocou no útero de Tamar, porque Judá era puro hebreu, e Tamar também era pura hebreia, e a Bíblia diz que nasceu o descendente de Davi, a linhagem de Israel, nasceu deste filho de Tamar e com Judá, porque quando Deus fala que vai fazer, Deus vai fazer. Então é melhor você tirar todos os terafim, todo o impedimento da sua casa, porque um dia Deus vai acertar conta com as tuas iniquidades. Vai. Eu sei que tem gente que vai assistir pela internet. E isso vai ficar gravado para um culto de domingo. Mas Deus te traz aqui para você entender, irmão. Deus não brinca. Ah, aconteceu. Judá vestiu de viúva, de meretriz, de prostituta, e sentou na beira do poço, e foi enganar. Tamar foi enganar o sogro. Isso já estava escrito na eternidade. Deus estava olhando para Judá e dizendo assim: o que era para você fazer, você empurrou para os seus filhos. O que você queria fazer certo, você queria fazer que seus filhos fizessem certo, o que você fez errado. Porque tem pai de família, e tem chefe de família, e tem mãe que é assim, quer que os filhos façam certo, o que eles fazem errado. Mas o segredo é corrigir os seus erros. Não transferir o seu resultado para os seus filhos. O que é para você fazer? O que Deus estava dizendo a Judá? Quem deveria tomar uma mulher única da linhagem de Israel era você. E não era você para arrumar uma mulher para os seus filhos, porque agora a mistura das raças já aconteceu nos seus filhos, e eu não posso cumprir a promessa que fiz através dos seus filhos. Por que Deus ignorou Selá, o filho mais novo de Judá, e tomou o filho de Tamar? Porque quando Tamar apareceu grávida, que o vento cresceu, e eles tomaram ela e arrancaram ela da sua caverna, da sua casa, e puxaram para o meio da praça, e chamaram Judá, que era o líder da tribo, e que era o chefe da família, de mais de 100 e poucas pessoas, mais de 500 pessoas, chamaram Judá, e Judá foi lá com aquele anel dele, com aquele lenço no pescoço, com aquele bordão na mão, cheio de autoridade. Ele olhou para aquela mulher, e diz assim: é a minha nora, leva ela para a porta da cidade, apedreja ela. E virou as costas. E aí Tamar arrancou o vestido de viuvez e diz assim: o pai desta criança que está no meu ventre é o dono deste anel, é o dono desse lenço, e é o dono desse cajado. E quando Judá olhou e diz: o cajado é meu, o lenço também é meu, o anel também é meu, ele diz: então você é o pai. Deus não brinca quando se trata de promessa. E aí o que Judá fez? Ajoelhou no meio daquela multidão de gente, porque o que ele fez escondido, ele ajoelhou no meio daquela multidão de gente e gritou assim: essa mulher, ela é mais santa, ela é mais livre do que eu. E a Bíblia diz que ele a recebeu como mulher. Eu vou terminar dizendo a você, amado, uma história bonita, mas por causa da iniquidade, aquilo que Deus diz que é pecado, e você acha que não é,
E você fala assim: Deus nem liga. A hora que a taça encher, a iniquidade será cobrada. Aí, olha quanto tempo demorou, irmão. Eu termino, pastor Jesus. Quanto tempo demorou? Onã e Er era homem para casar, irmão. Ele deveria ter seus 40 anos, 30 e poucos anos. Judá nem lembrava mais, irmão. Foi quando ele foi ter relacionamento com Judá. Mas ele era mau. A taça encheu. E Deus então entrou na casa de Judá. E os espíritos malignos começaram a cobrar o pecado. Porque todo pecado não expiado, você dá uma oportunidade para Satanás começar a recobrar. Pecou. Ó, pecou. E aí? Pecou. Tem que morrer, pecou, tem que morrer. Pecou. Mas a Bíblia diz assim: mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Pronto, está pago a dívida, acabou. Então não tem que morrer, não tem como ele cobrar. Porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas nem segundo o pecado, mas segundo o Espírito, não é isso? Então não temos mais o direito de ficar ser chamado de condenado, ou ser recobrado de alguma cobrança, de maneira nenhuma, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ninguém pode nos acusar de nada, não pode cobrar de nada, ninguém, desde que nós reconhecemos que é pecado e pedimos perdão. Agora, enquanto nós escondemos os terafins, iniquidades, que Deus condena, e nós achamos que Deus não se importa. Israel sofreu, quando você lê a história dos terafins, Israel sofreu a vida toda, por causa desses ídolos, que eles não tiravam de dentro de casa, e a promessa dizia: não terás outro Deus além de mim. Então eu termino aqui dizendo a você: não transfira para os seus filhos o que é para você fazer. Não transfira para a sua família o que é para você resolver. Não transfira para a sua geração futura o que é para você fazer. Por isso a Bíblia diz que tudo quanto vier à sua mão, faça segundo a sua força. É mais bonito, irmão, um pai sincero, ajoelhado, do que um pai tentando enganar a família de pé. Acerte. Dê a eles o direito de assumir o erro. A sentença da família de Judá, os filhos de Judá. Judá não tinha necessidade de ir para o velório 3 vezes. Não precisava. Nós podemos poupar muito sofrimento, irmão. Muito sofrimento. Por causa, às vezes, de ignorância nossa. Tiramos uma família inteira da direção de Deus por causa de uma ignorância nossa, por causa de um orgulho nosso, porque não temos coragem de pedir perdão para um irmão, porque não temos coragem de pedir perdão para o chefe da empresa, porque não temos coragem de se humilhar. Aí nós tiramos a família inteira, tiramos filho de escola, tiramos filha da escola, tiramos todo mundo da direção, tiramos a esposa, mudamos de casa, mudamos de cidade e tiramos todo mundo, aqueles que tocam, aqueles que cantam, todo mundo feliz para poder mudar, porque nós não queremos assumir o nosso erro. É melhor correr. Olha para esse irmão, seja gentil, agora eu vou terminar. Põe a mão no ombro dele e diga para ele: corre não, irmão. A promessa vai correr atrás de você. O que vai nascer vai chamar o leão da tribo de Judá. A raiz de Jessé. O tribo de Judá.
não chore. O anjo disse lá em cima: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. Enquadrou? Enquadrou. A promessa cumpriu? Cumpriu. Mas Judá já era para ser vô, sendo que a promessa era para ter cumprido no seu primeiro casamento. Então eu deixo aqui uma palavra da parte de Deus. Vamos ficar de pé para me orar com você. Decama churianda faz. Querem decanduí, racama churianda faz. Irmão, volte atrás, se humilha, acerte com os filhos, assuma os seus erros, não faça os seus filhos fazer você um pobre coitado. Tadinho do papai, tadinho da mamãe. E você fica lá com a carinha de todo coitado. Eu sou perseguido, meu filho. Ai, como eu sou perseguido. Assume o seu lugar. Assume os seus erros. Diga para ele: o pai está vivendo isso porque o pai fez isso. Mas o Deus de misericórdia está sobre o Pai, e Deus vai dar vitória sobre as vossas vidas. Eu vou assumir para vocês não pagarem as consequências. Vocês não têm nada com promessa, quem tem com promessa sou eu, meus filhos. Vocês vão viver a vida de vocês, vocês vão ter o filho de vocês, mas eu vou assumir diante de Deus a palavra, a promessa de Deus vai cumprir na minha vida, e a chuva que descer na minha casa vai abençoar a tua, vai abençoar os seus netos, porque eu sou o homem da promessa, sou eu. Porque eu sou Deus, que cobra da terceira e da quarta geração. Não ensina aos seus filhos o que é errado. Moça, moço, não vá buscar suar lá fora. Quem busca suar lá fora, nasce Onã e Selá. Não tem como. Pastor, eu não concordo com isso. Irmão, então deixa os anos passar. Daqui a 20 anos, 30 anos, 25 anos, você vai ver Deus bater a porta para acertar a conta da iniquidade. É duro, né, irmão? Eu estou sentindo que é difícil. Eu não posso deixar de dizer isso para você. Eu vou orar com você agora, para depois orar pela sua família, irmão. Cabe sobre mim e sobre meus filhos a responsabilidade. Antes de eu morrer, eu vou deixar uma herança para os meus filhos. E não é dinheiro, não é gado nem fazenda. Não é. Os meus filhos levarão uma herança de mim. O que eles viram em mim enquanto estiveram comigo, eles levarão para as suas famílias, eles levarão para as suas casas, eles levarão, enxergarão a maneira em que eu tratei a mãe deles. Eles verão da maneira em que nós vivemos dentro de casa. Eles levarão para si, para a eternidade. Eles levarão para as nossas casas. Não transfere a responsabilidade para suar. Ela é sua. Suar é apenas consequência dos seus atos. Não transfere a responsabilidade para os filhos. É sua.
Deus disse que faria de você uma benção. Deus disse que faria de você um instrumento. E não adianta você correr. Não adianta. Deus vai te pegar na curva. Mas que você vai ser. Porque se Deus falou, está falado e ninguém muda o que Deus falou. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus falou. Aí nós fica correndo de Deus. Corre para lá, corre para cá e leva os filhos tudo junto. É melhor você abrir os braços e dizer assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. É melhor você sair do val mancando, ligado à coxa, puxando a perna. E os filhos olhavam assim: o que é isso, pai? Ele diz assim: agora Deus acertou com o papai. Você com a perna manca, desligada ao nervo, defeituoso, aleijado, mas os seus 12 filhos ajoelhar na sua frente, esperando para você colocar a mão na cabeça e dizendo: meu pai errou, mas meu pai também foi homem para consertar e assumir diante de Deus os seus erros, e a bênção de Deus está sobre a vida dele. Porque quem é que não erra, irmão? Quem é que não erra? Olhe para você mesmo essa noite. Não deixa que um terafim, um espírito familiar, por causa de um pecado, de iniquidade, começar a rondar na sua família. Viu? Segure a mão do seu irmão para nós orar. Nós vamos orar um pelos outros, depois nós vamos fazer uma fila, e eu vou terminar com os cartões na mão, que eu vou interceder pela sua casa esta noite. Judá, um pai de família que não assumiu os seus atos. Curve a sua cabeça. Faça uma reflexão da sua casa, da sua família. Se lá tiver algum tipo de revista indecente ou imoral, por lá entra um terafim. Se pela sua casa entra algum tipo dessa imagem, de algum tipo dessa cena, há um espírito que entra por esta porta, lá está um terafim. Se na tua casa tem uma imagem, e aquilo que você faz, Deus reprova, lá tem um terafim. E se você não pôr esse terafim para fora, esse terafim, a hora que a sua filha foi embora, ela leva ele escondido. Põe fora. Põe fora. Não brinque o que é sério. Não brinque com o que Deus está falando que é verdade. Não brinque naquilo que Deus está dizendo que é santo. Não brinque aquilo que Deus está querendo abençoar. Não brinque, porque o nome de Jesus está sobre a nossa vida. O sangue do Cordeiro está sobre a nossa alma. Ninguém pode te tocar. Não há demônio do inferno, não há espírito maligno, não há ninguém que pode tocar na tua casa. Não há ninguém que pode tocar na tua família. Ninguém pode empurrar a porta da tua casa. Não há demônio, nem pequeno, nem grande. Não existe. Não existe espírito, não existe macumbaria, feitiçaria, macumbaria. Não existe legião, não existe que entra na tua casa. Não entra. Ele só entra se lá tiver uma porta. Ele só entra se lá tiver um terafim. Ele só entra se lá tiver uma entrada. Senão ele não entra. Jesus está lá dentro, os anjos para o lado de fora, o sangue do Cordeiro na porta, e você está guardado, a tua casa está guardada. Você pode dormir tranquilo. Não tem ladrão, não tem ninguém pode, ninguém toca, ninguém mexe, porque o sangue de Jesus te guarda e te sustenta a tua entrada e a tua saída, e tudo que é seu é guardado, ainda que saia de dentro da tua casa e não obedeça a palavra, mas por causa da sua oração, que é dentro da tua casa, que a porta é fechada, ninguém toca, ninguém mexe, é seu, e a mão do Senhor estará estendida. Segure a mão do seu irmão para me orar esta noite. Segure a mão e eu vou orar com você. Você vai orar por esse irmão. Bendito e eterno Deus de Israel, eu quero pedir a tua bênção esta noite. Eu quero pedir que a tua graça, a tua virtude, a tua misericórdia, a tua bondade venha a ser derramada sobre a vida da tua igreja, e conforme a palavra que eu tenho ministrado, que não é minha, ela tem dono. O Senhor assinou o nome dela, o Senhor escreveu ela, o Senhor revelou ela, e a tua palavra está sendo lançada, ó Deus, como uma semente em uma terra, Senhor, molhada, preparada, Senhor, para a plantação, e que esta noite possa frutificar essa terra. Alcança, Senhor, este pai de família,
alcança este homem, alcança esta mulher que comanda esta casa, dá a eles sabedoria para assumir, Senhor, a responsabilidade, para chamar para si a responsabilidade de um Deus de promessa, de um Deus que é fiel, de um Deus que é longânimo, que é maravilhoso, que é poderoso, que é santo, para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Tudo que está dentro da nossa casa seja abençoado, abençoado o nosso filho, abençoada a nossa filha, abençoada a nossa esposa, abençoado, Senhor, meu pai, o marido, abençoado a parentela, aqueles que entrar seja abençoado, aqueles que sair, saia com a benção, a paz do Senhor venha reinar dentro desta família, todo espírito do inferno, de divisão, de divórcio, todo espírito de contenda, de murmuração, de cama separada, eu ordeno agora todo espírito de terafim, espírito familiar que vem cobrando algum tipo de pecado, a poder no sangue de Jesus esta noite, para apagar, para, Senhor meu Pai, perdoar toda a iniquidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta família, que esta casa, que este lar, que este casal receba da parte do Senhor a bênção da prosperidade, que vai de geração para geração, que vai de filho para pai, e de pai para filho, para os netos, e vai alcançando o teu povo. E isso eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, assim seja, amém e amém. E você diga amém. Antes agora de você sair no corredor, você olha para esse irmão, e diga, dá um conselho a ele, olha para a sua casa, diga para ele, olhe para a sua casa, e vê se lá não tem um pequeno terafim, para que quando a sua filha sair em casamento, não leve ele escondido.